Quarta-feira é dia do quadro Ação e Cidadania aqui no Jornal do Meio-Dia. Os direitos do consumidor é o assunto de hoje. Confira a reportagem produzida pela equipe de jornalismo do Ministério Público Estadual. A Justiça Federal restabeleceu a eficácia total do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor. Na prática, torna válido a íntegra de uma resolução da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que exigia das empresas de telefonia uma série de mecanismos que resguardam os direitos do usuário. Entre as obrigações que as empresas passam a ter que cumprir, está a obrigatoriedade de estender para os clientes antigos os mesmos benefícios das ofertas para novos usuários, além da facilidade na hora de cancelar o contrato. De acordo com o coordenador jurídico do PROCON, Márcio Rodrigues de Cerqueira, a resolução da Anatel traz ainda mais segurança aos usuários. Isso vem dinamizar a nossa relação e vem trazer também uma questão de mais credibilidade e confiança nessa relação. Ou seja, traz um equilíbrio, na relação entre consumidor e fornecedor. As novas obrigações das empresas de telefonia são mais uma ferramenta no vasto território do direito do consumidor. O PROCON elabora anualmente um ranking das empresas com maior número de reclamações. Em 2013, uma empresa de departamentos figurou como a campeã de queixas no Tocantins. A lista completa está disponível no site www.procon.to.gov.br. Não necessariamente é só em relação aos produtos, mas também numa possível venda casada que esses produtos trazem junto. Às vezes você compra um ferro elétrico e junto com esse ferro elétrico é oferecido um seguro de vida. De certa forma ela vai causar uma onerosidade excessiva para esse consumidor e que, de certa forma, esse novo produto ou esse serviço, para ele não vai se servir de nada. Prestes a completar 24 anos, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro é reconhecido internacionalmente e representa um marco na proteção dos consumidores. Porém, as reclamações só aumentam dia a dia, principalmente motivadas pelo franco desenvolvimento das vendas pela internet e pela popularização da telefonia móvel. A defesa do consumidor não se baseia apenas na punição. Ela passa pela conscientização dos consumidores de seus direitos e deveres e da orientação aos fornecedores sobre suas obrigações. E a gente continua falando sobre os direitos do consumidor aqui no estúdio. Ao meu lado, a doutora Esterlane Castro, promotora de justiça e titular da 2ª Promotoria de Miracema. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, senhores telespectadores. Eu começo perguntando, quem o consumidor pode procurar quando sentir que está sendo lesado? Bom, nós temos um órgão especializado de proteção ao consumidor, que é o PROCON. E nas grandes cidades, no estado do Tocantins, nós temos o PROCON estabelecido, o que infelizmente nós não temos no interior do estado, nas cidades de menor porte, bem como em todo o Brasil é assim também. E eles devem procurar, se não tiver o PROCON municipal, procurar o Ministério Público da comarca. Algumas perguntas chegaram aqui pra gente. Sim. Produtos de mostruários podem ser trocados? Não só de mostruário, qualquer produto que esteja à venda, ele deve ser trocado quando se vê que há um vício nele. Ele tem 30 dias, os bens não duráveis são 30 dias para troca e os bens duráveis 90 dias para troca. E às vezes o consumidor fica um pouco preocupado, poxa, já passou esses 30 dias, 90 dias, são vícios que não são de fácil constatação. Ele precisa, depois do momento em que ele vai perceber esse vício, ele precisa sim procurar e daí começa a contar o prazo de 30 e 90 dias também. Tá certo. Qual o procedimento a ser adotado quando houver queda ou descarga de energia que ocasionam danos? Isso é uma recorrência aqui no estado. Sim, com certeza. Deve procurar o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente da concessionária. E ali ele tem que fazer um requerimento para ele poder ressarcir os danos que ocorreram no aparelho. Isso deve ser bem pormenorizado. E para que isso aconteça, o consumidor tem que aprender a pegar a nota fiscal, retirar a nota fiscal, que tem toda a qualificação do produto, todos os dados necessários. Desses 90 dias, a partir do momento em que ele requereu isso junto ao órgão do cliente, o sistema que vai proteger o consumidor, ele tem 20 dias, a concessionária deve ir na casa, in loco, olhar o que foi que aconteceu, qual o dano, e assim em 90 dias ele será ressarcido.
Doutora, uma curiosidade minha. É muito comum a gente ver por vários anos recorrente que no PROCON figuram entre as empresas que têm maiores reclamações, as de telefonia e os bancos. O que as pessoas podem fazer para se assegurarem que não vão ser lesadas e se chegarem a ser lesados, que cuidados elas têm que ter para garantir os direitos? Exatamente. Tudo nós precisamos pensar primeiro em documentação. Então, tem acontecido muito mesmo em banco, as pessoas pegam um empréstimo e nós temos a conhecida venda casada. Então, você pega um empréstimo, compra um carro, tem algum produto em que é embutido essa extensão da garantia, né? É embutido essa situação onde tem essa venda casada. Isso é crime, certo? E isso não pode acontecer, o consumidor deve procurar o PROCON e deve realmente, né, iniciar esse procedimento junto ao PROCON para ser ressarcido desses danos. Ok, doutora, muito obrigado pelas informações. Nós que agradecemos, o Ministério Público agradece essa parceria com a Rede Rsat. Muito obrigada. Ok. Vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira. De acordo